Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 de Apocalipse. Vamos estar dando uma olhada ali nos 7 anjos e as 7 pragas, também as 7 taças da ira de Deus e também vamos ver ali a mulher montada na besta. Então, tem um contexto aí nesses 3 capítulos para nós estarmos analisando. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 15, ele vai falar bem assim, ó. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui a gente vê que fala o próprio Deus, o nosso Senhor, ele vai ter o dia dele, o dia da ira dele, o dia que ele vai fazer, digamos assim, vai estar acertando todas as situações aqui na terra, quem não adora ele, enfim, a besta. E tem a ira do Senhor também aí, que ele está tratando e está falando como que vai ser. Ele vai falar no capítulo 16 ali, fala bem assim: então vi uma voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Enfim, aqui ele está falando o que se trata essa ira do Senhor, como que ele irá punir as pessoas aqui na terra, as pessoas que não se arrependem dos seus atos de injustiça, dos seus pecados, e enfim, que sabem quem é Deus e não o adoram, enfim, preferem aí estar adorando a besta, aí, como a gente viu aí que tem muitos que vão estar adorando ela, vão ter até uma marca aí, que é o 666, enfim, essas pessoas vão estar aí, vai estar caindo a ira de Deus sobre elas. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Enfim, o Senhor só vai irar-se com essas pessoas aí. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e estes se transformaram em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Eu ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas.
Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Enfim, aquele detalhe que eu comentei, eles se recusaram a estar se arrependendo dos seus atos de injustiça e de estar glorificando a Deus e preferindo estar ali adorando a própria besta e a sua imagem. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Amagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Enfim, aqui a gente vê um contexto que o Senhor está trazendo ali, é para pessoas, enfim, está punindo pessoas que não se arrependem, que não glorificam a Deus. O homem, eu vejo que hoje foi colocado aqui na terra para estar glorificando a Deus, tá andando nos caminhos retos e justos perante o Senhor, que nos ensina também através da palavra. Enfim, eu vejo desta forma que o Senhor vai se irar com essas pessoas que preferem adorar a besta, a imagem dela, do que estar adorando a Deus. E aqui no capítulo 17 a gente vai ver a mulher montada na besta. Enfim, é uma figura que ele está trazendo da grande meretriz. Enfim, vale cada um interpretar de que forma que é este reinado. Enfim, é um reino que está estabelecido na terra. E a gente vai estar dando uma olhada nesse contexto aí. E basta cada um ver aí do que se trata este assunto. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfêmios, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Seguravam um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Enfim, aqui dá para a gente entender que não é a igreja. Enfim, ele está tratando de reinos. Ele fala ali 7 cabeças e 10 chifres. Enfim, 7 cabeças e 10 reinos. Enfim, dá para a gente entender desta forma. E um reino maior, a grande besta, dá para entender que a grande Babilônia, enfim, dá para entender que é uma, e no mais está amarrada as demais em volta. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério Babilônio, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e sangue das testemunhas de Jesus.
Dá para entender que aqui essa grande Babilônia, ela pode até que crer em Deus, mas de fato assim ela não se entrega a Deus. Enfim, dá para dizer que ela quer viver na luxúria desta terra. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo a caminho para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Enfim, dá para entender que este que vai permanecer por pouco tempo é o reinado do anticristo. Enfim, ele que vai estar reinando, querendo sentar num trono, falar que ele é Deus. Enfim, dá para entender desta forma este contexto. E esses outros, bem provável que já passou. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Enfim, ele vai caminhar para a perdição e os que estiverem junto também vão junto. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta, e guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis, os seus chamados, escolhidos e fiéis, as pessoas que são fiéis ao Senhor. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta, os 10 chifres que você viu, odiarão a prostituta, e eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre todos os reinos da terra. Enfim, a palavra em si própria, ela se explica e a gente assim começa a pensar os reinos que tem aqui nesta terra. Enfim, a gente fica preocupado, digamos assim, de uma forma que tudo isso está se acabando. Enfim, a gente vê tudo se cumprindo, a palavra de Deus. Eu digo preocupado, mas enfim, eu fico feliz também, porque a gente sabe que a palavra de Deus está se cumprindo. Todo esse contexto da Bíblia que nós limos aí, estamos lendo ainda, vai se cumprir, muitas coisas se cumpriu, e esses detalhes aí que a gente viu, como o grande dia do Senhor, a ira do Senhor, enfim, isso aí vai se cumprir aqui nessa terra. Enfim, por isso que é bom a gente estar sempre glorificando a Deus, dando glória ao nosso Deus e se dobrando somente a Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o nosso Senhor, é o meu, é o seu. Enfim, é por Ele que nós vivemos nessa terra, para que essas pragas, essa besta não venha estar nos confundindo, e que o Senhor nos dê sabedoria para a gente estar prosseguindo nessa terra com a sabedoria vindo do alto e do Espírito Santo do nosso Senhor, para que não nos pegue confundido com essas coisas aí dessa terra. Enfim, que cada dia nós venhamos estar se alavancando um ou outro para estar almejando ao reino do nosso Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!